Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis é depois do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro, segundo livro, geralmente instruo porque o pessoal fala, vamos ler primeira de Crônicas, tá? As epístolas, sim, primeira, mas Reis, Samuel, Reis, Crônicas, não são epístolas, não são cartas, são livros. Então, primeiro Reis ou primeiro livro dos Reis. Aqui vamos ler segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu vou ler até o versículo 7 e depois nós vamos compartilhar uma mensagem neste texto. Pedir aos irmãos se colocarem de pé, em reverência à palavra de Deus, já que eu vou ler um texto, depois eu vou lendo compassado, mas vamos lê-lo, fazer a leitura de uma vez. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Todos acharam? Diga, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Olha esse detalhe aí, não poucas, tá? Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todas estas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta, é isso mesmo, né? Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Interessante, podemos assentar? Esta é uma história, aliás, esse é um acontecimento na vida do profeta Eliseu.
aqui está na primeira aliança, como disse, no livro dos reis, segundo livro dos reis. Essa mulher, ela é esposa de um profeta. Elias foi discípulo de Eliseu. E eles tinham uma casa de profetas. Tanto é que você vai ver que o Eliseu, ele estava sempre resolvendo situações difíceis. Por exemplo, estava havendo um avivamento, muitos estavam se apresentando para o chamado, para a obra do Senhor, e disseram, aqui você pode ver no capítulo 6, aqui à frente, e eles saíram para cortar madeira, para ampliar o seminário, a casa de profetas, e um seminarista pediu um machado emprestado. Eu não sei se ele não colocou a cunha direito, e com um golpe, o machado caiu dentro do rio. E ele disse, era emprestado. E ele ficou pesaroso, puxa, uma ferramenta daquela era muito cara. E o Eliseu disse, onde foi? O Eliseu jogou um pedaço de madeira, um galho, e o ferro, não é, que havia soltado, flutuou. E ele pegou o machado de volta. Então, não é a primeira vez que o profeta Eliseu resolve uma situação difícil na vida daqueles que haviam sido chamados para o ministério, estavam ali sendo treinados para o serviço do Senhor. Naquele tempo havia profetas, sacerdotes e os reis, eram chamados por Deus. O Eliseu, ele foi discípulo do Elias. Elias foi um dos maiores profetas que já pisou na face da terra. O Eliseu, que recebeu o chamado de Deus para substituir o Elias, ele passou a andar com Elias, e antes de ser tirado da terra, o Elias pergunta para ele, o que você quer? Diga-me o que você quer. E ele disse, eu quero, faça-me um pedido. E ele diz, eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que está na sua vida. E aí é uma coisa muito perigosa, não é? Quem não conhece a Bíblia, falar o Espírito de Elias veio dobrado sobre Eliseu, não é? Não está falando de espírito humano, está falando da porção do Senhor, do poder de Deus. Geralmente eu uso essa ilustração dizendo, olha, o Elias, ele tinha poder sobre ele numa voltagem de 110. O Elias tinha voltagem de 220. E você pode ir lá conferir que os milagres que o Eliseu fez foi praticamente o dobro do que os que Elias fez. Por quê? Porque ele recebeu o que mesmo? Porção dobrada. Quando o Elias foi tirado da terra, ele contemplou a ascensão do Elias para o céu, e naquele momento ele recebe a porção dobrada. Então, se o Elias era usado pelo Espírito Santo, pense no Eliseu. O Eliseu, aqui um pouquinho mais à frente, quando ele está nos seus últimos dias, antes de morrer, aliás, quando ele morre, né? Que tem um episódio de um rei que vem visitá-lo, e um ato profético acontece aqui, mas eu vou deixar isso para lá. É muito rica a história do Eliseu. Mas o Eliseu foi enterrado, e no começo do ano os edomitas entraram para invadir Israel. Eles estavam fazendo um sepultamento de um homem, e quando viram o inimigo chegar, invadir a terra,
Eles jogaram o homem lá e caiu na sepultura de Eliseu, não sei como, mas o morto tocou os ossos do Eliseu e se levantou. Interessante, não é? Para você ver. Está faltando o brado de vitória, amém? Não, ele tocou os ossos do Eliseu. Por isso que a gente fala sobre objetos de contato, né? Tem pessoa que não acredita nisso, sai por aí, viaja, traz pedra lá de Machu Picchu, vai trazendo coisas da África, não é? Estou falando de qualquer coisa, não. Objetos de contato, coloca dentro de casa aí, começa, não dorme, começa a ter pesadelos, ataques de demônios, tá? Então há sim objetos de contato. O poder de Deus ficou ali, era tão grande que permaneceu nos ossos daquele profeta. Foi ele que disse para o Naamã, vá, o general, nem saiu lá fora para atendê-lo, vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ficar livre da sua lepra. Depois de relutar, que o general era um homem muito importante, todo mundo vinha para recebê-lo. E o Eliseu mandou um recado para ele, não estava desprezando, porque o que contava ali era a obediência. Ele foi, mergulhou 7 vezes no Jordão, já passamos um vídeo aqui sobre isto. E quando na 7ª vez ele se levanta da água, a sua pele está igual à pele de uma criança, de um recém-nascido. Então, para você ver quanto o Elias foi usado, o quanto o Eliseu foi usado. E no começo do Evangelho de Lucas, diz que o João Batista viria no poder e não no poder de Elias. O Espírito no poder e no Espírito de Elias. Isto é, a mesma unção que estava sobre Elias estava sobre João Batista. Então, às vezes Deus usa uma pessoa de uma forma, mas às vezes usa semelhante a outra pessoa, não é? A mesma unção que veio que estava sobre Elias, veio sobre Eliseu de forma dobrada. E a mesma unção que estava sobre Elias era a mesma unção, o mesmo poder, as mesmas características que estavam, né, do ministério do profeta Elias. Aqui nós temos problema, um grande problema. Diga problemas. Fala mais alto, problemas. Diga para a pessoa do seu lado. E aí, irmão, você tem problema? Já teve problema em 2024? Certamente, né? Se você é do planeta Terra, você já teve problema esse ano, tá? Mas aqui nós temos um grande problema. Um grande problema. E para a gente saber de onde vêm os problemas, pergunta a pessoa do seu lado, de onde vêm os seus problemas, os seus desafios, meu irmão? Você tem que saber a origem dos seus problemas, a causa que está por trás. Às vezes é apenas uma questão humana, mas às vezes por trás há uma influência demoníaca. Isso é muito importante. E isso é mostrado na Bíblia. Então, mais uma vez, às vezes há situações, adversidades, problemas que é apenas humano. É apenas um quebra-cabeça, uma situação difícil que precisa ser resolvida e precisa achar a solução. A pessoa vai, procura até ela achar, mas a situação, o problema quando tem uma ação demoníaca por trás, é preciso discernimento, é preciso da orientação do Senhor para resolver. Eu estava vendo aqui no capítulo 4 de Lucas, no versículo 38, quando o Senhor, ele cura a sogra de Pedro. E o Lucas, que ele é médico, ele dá um detalhe muito interessante que os outros não dão.
porque aparece em Mateus, aparece em Marcos, que o Senhor Jesus, ele olha para aquela mulher, uma mulher ativa, uma mulher dinâmica, uma mulher que não para. Tanto é que já fizemos esse percurso lá em Israel, um pouco acima aqui, desse lado, bem assim, está a casa, a sinagoga onde o Senhor Jesus estava. O Senhor estava com seus discípulos e o Pedro teve uma ideia brilhante, e aqui os homens não vão entender isso, mas as mulheres vão sacar. Certamente lá na sinagoga, disse: Senhor, nós já estamos aqui, a minha casa é ali, o Senhor sabe, vamos lá almoçar na minha casa. E leva os discípulos também. Já pensou? Chegar do nada na sua casa, o Senhor Jesus, mais 12 homens para comer. E certamente tinha outras pessoas. E o Pedro chega e a casa não sei se estava bagunçada, a pia cheia de pratos e talheres, e o Pedro fica um pouco desapontado. Certamente Jesus, ele que tem discernimento de espíritos, ele sabe o que está acontecendo, e ele fica sabendo que aquela mulher tão dinâmica, tão dedicada, ela está deitada e ela está com febre. Interessante, não é? E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele inclina sobre ela. Eu tive um professor de grego que ele deu uma ilustração, uma explicação, olhando do texto, explicando esse texto. Eu falei: como é interessante. No português não vai aparecer, mas aqui o Senhor, ele mostra que por trás desta enfermidade, deste mal, desta febre, havia uma ação de demônios. E pela maneira que o Senhor age, ele mostra que isso é a realidade, que aquilo ali era uma seta contra aquela mulher. Esse professor de grego, ele diz que o Senhor Jesus, aqui a ideia do texto é que o Senhor, ele se inclina sobre ela como se tivesse uma espada na mão, dizendo assim, aponta como o gladiador quando perdia na arena, não é? Você perdeu. Dizendo: sai desta mulher, vai embora. Então, com essa atitude, o Senhor estava mostrando que ali era uma ação, era um problema, era uma situação difícil, que não se resolvia de outra forma, a não ser com uma oração. A Bíblia diz que há demônios que só saem da mostra, não é? As forças demoníacas que trabalham, que atuam, há demônios, há castas, e o Senhor Jesus diz: esta casta não sai, a não ser com a força, o poder da oração e do jejum. Então a mulher foi liberta. Então, para mostrar aqui, antes de entrar no texto, vou ser bem prático no texto, mas só para a gente chegar lá, tá? Já demorei bastante na minha introdução, mostrando que nós precisamos saber a origem daquilo que nos afeta, a origem daquilo que nos atinge, o que está por trás das situações que às vezes estamos vivenciando. Eu falei aqui, às vezes, no passado, em muitas igrejas, entrava uma pessoa para receber oração, a pessoa botava a mão na cabeça: sai demônio, sai obra da macumba, de feitiçaria, obra das trevas, trabalho feito, olha. Aí a pessoa ficava assustada e às vezes nem voltava mais para a igreja. E a pessoa sabia que o problema dela não era nada daquilo, mas a pessoa que estava orando não tinha discernimento, e a pessoa dizia: eu vou embora, estão chamando o demônio na minha cabeça. Isso aconteceu várias vezes, em muitos lugares. Nem tudo é demônio. Diga para a pessoa do seu lado: nem tudo é demônio, meu irmão. Mas há casos que a mão do encardido, né? Foi a irmã que falou: ô pastor, o encardido. Falei: eu não sabia, já li livro de teologia, os nomes do diabo, né? Falei: nunca sabia que o diabo era chamado de o encardido, né? Então, às vezes, a mão do encardido está ali por trás,
trazendo aquele mal, tá? Aqui, esta mulher, a situação dela não é uma ação demoníaca. Aqui nós vemos que é uma situação que precisa ser resolvida, é algo humano. Olha o que acontece aqui, tá? Ora, uma mulher dentre as mulheres dos filhos dos profetas, isso é, naquela casa ali de profetas, certamente havia solteiros. Eu estudei em 2 seminários, um em Belo Horizonte, outro nos Estados Unidos, e lá havia alunos casados, a maioria era solteira, eram solteiros, né? A maioria solteira. Lá no Texas também, muitos casados, muitos solteiros. E aqui, esta mulher, ela é esposa de um homem que estava servindo a Deus. Ele morre e ele deixa um legado para ela. Ele deixa o quê? Quem vai acertar? Os irmãos estão com medo, né? Ele deixa uma grande dívida para ela. Ele deixa 2 legados. O primeiro você já sabe, o outro eu vou te deixar aqui. Eu vou te mostrar. O outro legado é o que salva a mulher. Aqui ela diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ela diz assim: olha, o problema é a morte dele, isso já foi resolvida, mas o problema é que ele deixou uma dívida, e uma dívida muito alta, não temos como pagar. E naqueles dias, quem contrair a dívida, uma dívida muito alta, hoje se você não paga, você pode perder a casa, pode perder um patrimônio. Mas até onde eu sei, a polícia não, olha, você vai trabalhar ali na roça de cana até pagar as dívidas, não. Os filhos eram levados como escravos e eram só liberados no ano do jubileu. Procure saber sobre o ano do jubileu. O Eliseu, o profeta, que tem porção dobrada, que aqui representa a igreja, que aqui representa aqueles que são enviados por Deus para pregar a palavra, que tem unção, autoridade, para liberar uma palavra profética. Ele pergunta: o que eu posso fazer por você? Em quem é que eu vou te ajudar? Aqui ele faz uma pergunta. Certamente o Espírito de Deus dá para o Eliseu uma saída, uma direção, uma orientação. Dize-me o que tens em casa. E ela disse: o que ela tinha? Diga para a pessoa do seu lado: você sempre tem uma coisa em casa, meu irmão, né? Tua serva não tem nada em casa, senão o quê? Vamos ver, o que ela tinha em casa? Quem vai acertar? Está no versículo 2. Tua serva não tem nada em casa, senão o quê? Eu já vasculhei o planeta Terra atrás dessa botija de azeite. Deveria ser um azeite muito precioso. Muito precioso. Aquele vaso de alabastro, né? Que a mulher derramou na cabeça do Senhor. Aquele perfume era algo, parece que ali era meses de trabalho. Então, quando a gente vai olhando para a Bíblia, coisas de valores, aqueles 3, né? A gente acredita que são 3 que trouxeram presentes para o Senhor, que trouxeram o que mesmo? Ouro. Quem vai acertar o resto? Incenso e mirra. Eu estava fazendo um cálculo, eu quero saber quanto o Senhor Jesus recebeu de presente aqui. Irmão, foi um presente grande. Ali foi um presente, mais um presente. É como se fosse uma poupança, um investimento ali, olha, para um tempo de vida. Então, quando você começa a analisar algumas coisas, alguns detalhes da Bíblia, você fica muito impressionado.
Mas esse azeite eu não achei. Eu já vasculhei em todas as traduções, era uma botija de azeite. Nós sabemos isso, eu aprendi, você aprende lá em Israel, que na prensa do azeite, né, Getsemane quer dizer prensa de azeite, lugar do azeite. Tem o primeiro azeite, é o melhor azeite que tem. Aquele, para comida também, mas aquele azeite era raríssimo, que inclusive era daquele azeite que se dava para o templo. Quando Salomão foi ungido como rei, pegaram do tabernáculo, lá do tabernáculo do Senhor, o azeite para derramar na cabeça dele. Não era qualquer azeite que era para ser derramado na cabeça do rei. O segundo azeite era mais para comida, tal, e por aí vai. O terceiro azeite podia usar para fazer sabão, e procure aí, você vai saber. Mas eu nunca achei nada sobre essa botija de azeite. Mas uma coisa eu sei, deveria ser algo muito precioso, porque Jesus não multiplica qualquer coisa. Diga para a pessoa do seu lado: Jesus não multiplica. Ele multiplica pães, ele multiplica peixes, multiplica azeite. Nós sempre temos alguma coisa que podemos dar para ele multiplicar. Agora vem aqui o Eliseu. Ele dá uma instrução para a mulher. Ele diz: olha, você tem o quê? Uma botija de azeite? Sim, é o que eu tenho em casa. Então, aí vem a palavra da sabedoria. Não é porque tem a palavra da ciência e a palavra da sabedoria. Você vai chegar em casa, você vai fechar a porta, mas antes você vai fazer o seguinte: vá pedir vasilhas emprestadas. Vasilhas vazias. E ele diz aqui: não poucas. No versículo 3 diz: não poucas. Em outras palavras, olha, muitas vasilhas. Não sabemos o tamanho da cidade ou aldeia. Às vezes as cidades tinham o quê? 5.000 pessoas, às vezes 10.000. Cidade de 20.000 pessoas. Roma naquela época tinha o quê? Cerca de 1 milhão de pessoas. Damasco tinha certamente talvez 250.000 pessoas. Cidades grandes. Éfeso era uma cidade muito grande. Mas havia cidades pequenas. Quem sabe aqui tinha 10.000 pessoas, 5.000 pessoas. A boca do profeta libera o quê? O milagre. E quando ela pegasse e entornasse o azeite na primeira vasilha, o azeite começaria a multiplicar. Porque Deus só age quando nós estamos em ação. O Senhor não multiplica na vida de pessoas paradas, pessoas que, tímidas, que não fazem nada para Deus. Os milagres que aconteceram na vida de homens e mulheres de Deus foi no campo de batalha. Então, ela orientou os filhos e disse: comecem a trazer vasilhas. E eles saíram, imaginem. Tenta imaginar esses garotos, esses jovens, saindo correndo nas vizinhanças, pedindo o quê? Vasilhas vazias. Pergunta: o que você pediria para o seu vizinho nesta hora? Eu pediria tonéis. Olha, você tem tunel aí? Está cheio de água, deixa comigo, eu vou jogar essa água fora, depois eu te dou água, tá? Mas eu preciso. Pergunte para a pessoa do seu lado: o que você pediria emprestado? Que tipo de vasilha? Eu pediria um vidrinho desse tamanhozinho, entendeu? Com a boca bem apertada, entendeu? Levar 2 horas só para derramar um azeite dentro de um vidro daquele, né? Tem pessoas que
tem a vida fechada, tudo fechado, o coração fechado, a mente fechada, a alma fechada, nada flui. Tudo que pensa é pequeno. Deus da pessoa é pequeno, limitado. E eles saíram pedindo vasilhas, o quê? Vasilhas. E o profeta diz que deveriam ser o quê? Não poucas. Isto é, peça o quê? Muitas vasilhas. Isso é, o azeite vai multiplicar, o milagre vai acontecer, mas é você que vai determinar o tamanho do milagre. O profeta liberou a palavra, da boca do profeta, a palavra foi liberada. A vida e a morte está no poder da língua, né? Tem um pregador famoso aí, que é isso, esse negócio que palavra não tem vida, até com as plantas já é provada. Se você tem plantas, se você conversa com elas, se você, sabe, fala sobre vida com elas, você vai viver, você não vai morrer, você vai ter flores, e você cuida, as plantas respondem. Quem já teve essa experiência? Alguém já deu? É melhor levantar a mão, senão eu vou ficar no estreito aqui, deu. É brincadeira. É verdade. O Senhor Jesus diz: olha, nunca mais ninguém coma fruto de ti, você vai morrer. E o pastor famoso, né? Conhece grego, conhece hebraico, dizendo: não, pare com essa bobagem. Palavra não tem vida, isso aí, sim, está escrito lá. Talvez não tenha esse versículo na Bíblia dele. A vida e a morte está no poder da língua. Mas aqui é muito mais do que isto. É uma ação de Deus, é uma palavra profética liberada sobre a vida de uma pessoa em desespero. Não é demônio, não há ação demoníaca por trás disto aqui. É uma situação que precisa ser resolvida. É um ato de misericórdia. Então, ela faz exatamente como o profeta Eliseu a orienta, diz para que ela fizesse. Os garotos saem procurando vasilhas. Eu não sei o que eles trazem. Vasilhas de todos os tamanhos. Eu não sei o tamanho da fé deles, mas eles vão trazendo vasilhas. Eu entendo aqui que o profeta diz: olha, você vai pegar o azeite, a botija, e vai derrama dentro de cada vasilha, vai derramando, vai colocando um pouquinho, e deixa lá. O azeite foi o quê? Crescendo nas vasilhas, e não diminuiu aqui, da fonte. Multiplicou nas vasilhas e voltava para o mesmo nível na botija dela. Quando é que o milagre para? Quando é que o poder de Deus ele cessa na nossa vida? A Bíblia diz aqui, olha aqui uma coisa interessante. Verso 5. Então ela se apartou dele, depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Então, vamos supor aqui que tem o quê? Eles conseguiram, correndo, 50 vasilhas. Quem quer botar 70 vasilhas, 60 vasilhas? Vamos supor aqui que eles conseguiram 100 vasilhas, máximo que podiam conseguir. E 100 vasilhas eles poderiam conseguir, sim. Seria possível. Verso 6. Cheias que foram as vasilhas, à medida que ela derramava um pouco de azeite em cada vasilha, o azeite o quê? Multiplicava. Diga, o azeite o quê? Mais forte. O azeite o quê? O azeite vai o quê? Vai o quê mesmo? O azeite vai multiplicar. Diga para a pessoa do seu lado: o azeite vai multiplicar, meu irmão. Aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória bem forte. Amém.
Então a boca do profeta libera a palavra e o milagre, o quê? Começa a chamada a contagem do milagre. Mas o milagre depende de vasilhas. E finalmente aqui eles estavam, não sei se estavam cansados, esgotados, já tinham batido em todas as portas ali dos vizinhos. No verso 6, olha o que acontece. Cheias que foram as vasilhas, disse a viúva, a mulher, a seu filho. Certamente um trouxe a vasilha e saiu para pegar outra, o outro veio e chegou assustado porque não tinha nada mais. A mãe diz: olha, chega-me ainda uma vasilha ou mais uma vasilha. Olha aqui, a palavra que cerra o milagre. Mas ele o quê? Olha o versículo 20, o versículo 6. Mas ele respondeu: não há mais o quê? É a nossa boca que fecha a porta. Interessante, não é? É a nossa boca que vai fazer com que o milagre continue ou que ele pare. Às vezes a gente vem a um culto, Deus derrama a sua unção, seu poder, mas a gente chega ali fora, com poucas palavras já jogou a bênção fora. Não há mais vasilha nenhuma. Eles tinham procurado, eles foram atrás, correram, certamente estavam cansados, mas há aquele crente que não é muito zeloso, né? Sai lá fora, diz: vou pegar uma vasilha só. Azeite multiplicar, eu nunca vi isso. A incredulidade. Aí um traz uma vasilha, o outro traz outra. Vai pegar mais vasilha? Não quer não. Os tímidos, né, em relação às coisas de Deus. Hoje a incredulidade está vigente, não é? Porque não se prega mais a palavra genuína. Hoje as pessoas estão interessadas mais em conhecimento. E às vezes nós sabemos de coisas interessantes, mas que não são importantes. O mais importante é o conhecimento das Escrituras Sagradas. O meu justo viverá da fé, viverá da minha palavra, das Escrituras. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E no final do versículo 6, olha o que aconteceu aqui. Então, quando o garoto disse: não há mais vasilhas, não há mais vasilha nenhuma. Isto é, acabaram, as vasilhas acabaram. Quando ele falou isso, o que aconteceu? Olha o versículo 6, a última parte. Então, depois que ele falou isso, o que? O azeite, se ele tivesse 1000 vasilhas, o azeite ia multiplicar para encher 1000 vasilhas. Mas só encheu as vasilhas que eles trouxeram. À medida que nós vamos deixando de agir, andar pela fé, crer, os milagres vão cessando. Hoje não se acredita mais nos sinais, prodígios e maravilhas. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra poder aí é palavra dínamos, de onde vem a palavra dinamite, dunamis. Antigamente, para remover uma montanha de pedra, para passar abrir caminho, uma ferrovia,
Claro, isso tem o lado negativo também, no sentido o exemplo de mão de obra, né? Então eles levavam aí 6 meses, 1 ano, não sei quanto tempo, para abrir uma estrada por uma montanha de pedra. Hoje eles colocam bananas de dinamite e existe até coisas mais avançadas, né? Ali simplesmente com um detonador, eles explodem tudo. As pedras vão para o ar, o caminho se abre. Em pouco tempo, questão de dias, eles abrem um caminho por uma rocha. Hoje as pessoas estão pregando o evangelho, né? Idade da pedra, no sentido dos dinossauros. Mas Jesus diz, não. Vocês vão pelo poder do Espírito Santo. Ou então nós queremos substituir o poder de Deus por alguma coisa. Não vai funcionar. Os discípulos, os apóstolos saíram para pregar em Marcos capítulo 16, os 2 últimos versículos, eles saíram para pregar. E a Bíblia diz que o Senhor foi com eles e confirmava a palavra que eles pregavam. Se pregava sobre cura, o Senhor confirmava a cura. Se pregava sobre libertação, o Senhor confirmava a libertação. A mensagem que eles pregavam no Evangelho, o Senhor confirmava com os sinais. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho deve ser pregado acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. Isso tem que acontecer, para que as pessoas voltem novamente a acreditar no Evangelho. O Senhor Jesus pregou o Evangelho com sinais, prodígios e maravilhas. Ele diz, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jeová está sobre mim. E aí ele vai dizendo, me ungiu para libertar os oprimidos. Abrir a prisão aos presos, aos cativos, né? Hoje não, nós estamos assim, trazendo a ilustração, não é? O Evangelho hoje é o Evangelho de pintar cadeia. Estou falando de pessoas que têm que arcar com suas responsabilidades, né? A gente vai lá, preso, a pessoa está presa nas mãos de Satanás, nas grades do diabo, chega o irmão lá, o crente, não é? Com a latinha de tinta, né? Então, olha, meu irmão, eu vou... Vou te ajudar no sentido de que você vai se sentir melhor aqui. A pessoa vai dizer, não, eu quero sair das garras do inimigo. Eu não quero que pinte nada aqui não, eu quero que saia, que solte aqui, que me tire dessa aqui. O pássaro, não é? O pássaro quer sair da gaiola, ele quer voar. Se você chegar lá, eu vou pintar sua cadeia aqui, sua grade. Ele diz, eu não quero isso. O Evangelho hoje é mais de pintar, não é? Assim, para deixar a pessoa no conforto. A pessoa diz, não, eu quero ser livre, eu quero ser liberta. Eu quero sair das garras de Satanás. Por isso que o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim. Então aqui houve um milagre. A boca do profeta liberou o milagre. A obediência da mulher fez com que o milagre começasse. E a boca do garoto fechou a torneira. Eu acredito que se eles tivessem vasilhas, diz, olha, as vasilhas aqui da cidade acabaram. Nós vamos lá para Jerusalém. E vamos fazer uma fila e vamos trazer todas as vasilhas de Jerusalém. Vamos encher todas. Eu falo, olha, vamos para Roma. Roma tem vasilhas. Todas as vasilhas que trouxessem, essas vasilhas ficariam cheias. Porque aqui aconteceu um milagre. Então, o Eliseu, ele diz, olha, você vai pegar o azeite, é um azeite de muito valor, com isso aí você vai resolver o problema, e ele dá para ela uma palavra de sabedoria no sentido de que, pegue o azeite, você vai vender, vai conseguir pagar a sua dívida, vai sobrar um recurso,
e você vai vivendo do resto, é para você. Use para o que você precisar. Ele ainda deu essa orientação para ela. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, muito interessante, é no versículo 4, ou no versículo 1, é isso mesmo, versículo 1. Quando ela vai falar da situação dela para o Eliseu, que o marido tinha deixado o quê? Uma herança, um legado maligno, isso é, uma dívida a ponto dos filhos, se não resolvesse aquela situação, seriam levados o quê? Cativos, para serem o quê? Escravos. Mas uma coisa aqui fez com que a mulher fosse vitoriosa. É porque esse homem aqui, ela diz assim: e tu sabes, ó Eliseu, o Senhor conheceu meu marido. Tu sabes que o teu servo, meu marido, ele o quê? Olha aí no versículo 1. Ele era feio. Os irmãos não querem falar porque é a chave. Eu quero que você repita, porque essa aí é a chave da bênção. O teu servo, o que ele fazia mesmo? Olha que coisa interessante, irmãos, isso aqui é a chave da vitória. Ele não era um bagunceiro, mau caráter. Ele era o quê? Uma pessoa temente a Deus. Diga, ele era o que mesmo? Uma pessoa temente a Deus. Isso aqui é que vai abrir a porta. Essa palavra aqui, o teu servo temia ao Senhor, é a chave para a vitória dessa mulher. Senão ela estaria perdida, totalmente perdida. Mas ele era temente a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? Ele era obediente a Deus. Ele levava Deus a sério. Ele não era crente só domingo à noite, ou domingo de manhã. Ele andava com Deus domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Aplauda o Senhor mais forte. Não tinha capa, não era aparência. Quem comia sal com ele sabia que ele era temente a Deus. Ele era obediente à palavra do Senhor. Interessante, não é? Estava lendo aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, diz que o diabo o Senhor dizendo para Satanás: você conhece o meu servo Jó? E fala das qualidades de Jó. E uma delas é: ele me teme. Uma das qualidades do Jó é que ele temia a Deus. O Jó sofreu tanto, caiu na cova dos leões, não é? Literalmente falando. Isso é, usando uma figura de linguagem. Mas o Senhor foi lá e disse: não. Porque o Jó, ele temia a Deus. O Abraão, no capítulo 20 do livro de Gênesis, o Abraão estava ali na terra dos filisteus. Capítulo 20, versículo 11. Eu fiz um estudo sobre temor a Deus. Pegue os versículos na Bíblia sobre temor a Deus. Pessoas que temeram a Deus na Bíblia. Você vai ficar impressionado. E o Abraão, ele está ali na terra dos filisteus. Abimeleque, ele viu a Sara era muito bonita. E ele, com medo de saberem que ele era o esposo da Sara, ele falou que Sara era irmã dele. A Sara era irmã por parte, né? Meia irmã. Mas para ele não morrer, ele falou: diga por amor de mim, porque senão eles vão me matar.
Diga que você é minha irmã. Depois a gente resolve o resto. Pior, eles me matarem. Abraão, por medo. Então, o Abimeleque descobriu que o rei, não é? Que queria Sara para ele, descobriu que o Abraão era o quê? Esposo dela. O Abraão era esposo da Sara. E ele foi lá e deu um esbregue no Abraão. Mas rapaz, o que você fez? Porque a mão de Deus veio sobre ele, não é? Naquele tempo as pessoas ainda ouviam a voz de Deus. Deus fala. Deus fala sim. Tem muita gente ouvindo a voz de Deus. E o Senhor falou para ele: olha, você pegou a esposa de um profeta, você vai morrer. A partir de hoje vai haver um espírito, vai haver uma esterilidade na sua geração, e você é o último da linha. Todo mundo que está vivo depois que morrer, ninguém mais vai nascer na sua casa. Aquela é a pior maldição que viria sobre uma pessoa. Ele diz: não, Senhor. O Senhor sabe que na sinceridade do meu coração eu fiz isto, porque ele me disse: ela é minha irmã. Aí o Senhor disse: eu sei disso. Devolve ela para ele, ele vai orar por você. E você vai ser abençoado. Aí o Abimeleque veio com tudo sobre o Abraão. E deu uma sacudida nele, dizendo: rapaz, o que você fez? Você ia trazer ruína, destruição. Você mentiu. E o Abraão sabe o que ele falou? Olha a chave. Pensava eu comigo mesmo. Verso 11. Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 20, verso 11. Porque eu pensava comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar. Quando não há temor de Deus, as pessoas se encolhem, as pessoas se recusam, elas deixam de ser o que são. Com medo, dizendo: olha, possa ser que não haja, pode ser que não tenha, aqui não, as pessoas não temam a Deus, porque ele estava sozinho, peregrinando. Ele diz: olha, se Deus é temido, se as pessoas temem a Deus aqui, eu vou estar seguro. Mas se não temem a Deus, eles vão me matar e vão ficar com a Sara, tomar a Sara. Aí ele disse: eu fiz isto. Mas a razão por que o Abraão mentiu foi porque com medo de não ter temor de Deus naquela terra. Quando uma pessoa, quando uma nação, quando uma igreja, quando um profeta, um sacerdote, um apóstolo, um evangelista, profeta, mestre, pastor, perde o temor de Deus, não existe mais nada. Coisa mais importante na Bíblia é o temor de Deus. É a pessoa realmente crer em Deus, obedecer a Deus. Aqui eu tenho um versículo muito interessante que eu gostaria de ler para você, que está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, rapidinho, tá? Já estou encerrando. Deuteronômio 5, 29. É um versículo tão interessante que tem algo a ver com aquilo que estamos falando, tá? Olha o que ele diz aqui. O próprio Senhor está falando. Deuteronômio 5, 29. Eu creio que é. Deuteronômio 5, 29. É exatamente o que aconteceu na vida dessa mulher. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem. O Senhor está dizendo: olha, a saída é essa. Se houvesse temor de Deus no meio do meu povo, olha o que aconteceria. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos.
temor de Deus é obedecer a Deus, para que bem lhes fosse a eles, e o que mesmo? E a seus filhos. Para quanto tempo mesmo? Para sempre. É o que aconteceu aqui. Esse homem, ele deixou uma dívida muito grande. Ele deixou a mulher numa situação muito complicada. Mas há uma outra coisa que ele deixou também. Ele temia a Deus. Ele deixou um legado, o temor de Deus. E por causa desse temor, porque ele era um homem que temia a Deus, ficou registrado nos céus, na presença do Senhor, um legado espiritual. E por causa desse temor, ele foi abençoado. Interessante isso, né? Pastor, explica aí o que é esse temor a Deus. Eu vou encerrar com uma ilustração. Eu vi alguém falando sobre um pequeno vídeo. É um vídeo muito inteligente sobre o primeiro pedaço de bolo. Diga para a pessoa, para quem você daria o primeiro pedaço de bolo? Cuidado com a resposta para não ter problema aí. Depois diz, olha, for pastor a gente vai na igreja para resolver o problema, ele acaba complicando, né? Geralmente numa festa muito bonita, tá? Num aniversário. Geralmente alguém corta o primeiro pedaço do bolo, um bolo gostoso. Todo mundo quer um pedaço. Todo mundo. Tem muita coisa gostosa ali, mas todo mundo quer o bolo. Mas o bolo, a parte mais importante é o quê? O primeiro pedaço. Diga, o primeiro pedaço. Então, trazendo aqui para a nossa ilustração, geralmente o marido dá para a esposa, ou dá para uma filha que está fazendo um aniversário, ou você vai dar para a pessoa mais importante. Mas nesse caso aqui, trazendo para essa realidade, o primeiro pedaço de bolo, ou o primeiro pedaço do bolo, é do Senhor Jesus. Um amém aqui, dois ali, tal, amém? Onde está o brado de vitória? Amém? Glória a Deus. O primeiro pedaço do bolo é do Senhor Jesus. Geralmente eu tenho filhos lá no outro lado, né? Tem que saber. Eu acordo, eu olho o celular e vejo se tem alguma coisa ali, alguma, sabe, informação, notícia. Se não tem, eu deixo para lá e vou ouvir uma palavra, ouvir um versículo, um texto da Bíblia. Meu foco, em primeiro lugar, na minha mente, na minha cabeça, é Deus. Mas tem pessoas que acordam e ela pega o celular, ela vai, na primeira hora do dia, ela vai para o WhatsApp, ela vai para o Instagram, ela vai para o Facebook, depois ela vai, quem sabe, para o Twitter, tá? Então, ali já se passou meia hora, já se passou uma hora, já se passaram 2 horas, o dia já está, a pessoa passou todos os dias, as primeiras horas da pessoa, o primeiro pedaço do bolo da hora, não foi para Jesus. Depois a gente vai, eu preciso orar, sabe, eu preciso pegar na Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia, mas e por que não foi a primeira hora do dia, não foi para Jesus? Depois a gente vai à tarde procurar o Senhor, Jesus, aleluia, é mesmo, mas não. O primeiro pedaço do bolo da manhã, do dia, nós deveríamos dar para quem? Para quem mesmo? Quem vai acertar? Para quem mesmo? Pergunta para a pessoa do seu lado, para quem mesmo, meu irmão? Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Depois a gente vai querer dar o resto do dia para ele. Ele diz, olha, o resto não me importa, não me interessa. Você deveria ter me dado o primeiro pedaço do bolo.
É assim que funciona. Os irmãos ficaram tristes hoje. Olha a tristeza, deu. Meu Jesus, deu. Eu sinto muito, irmãos, deu. Mas nós estamos fazendo isto. Nós colocamos tanta coisa como prioridade na nossa vida que não tem nenhum valor. Aí de noite, quando a gente está esbagaçado, que a mente está cansada, a gente não tem mais nada, já está caindo do sono. É igual aquele povo, né, que estava vindo de um país daquele fundador da Donep, né? Eu vou lembrar o nome. Uma caravana que vinha de um país, um grupo, né, de pessoas. E eles paravam, descansavam, viajavam, paravam, descansavam, viajavam. Todos os dias eles faziam oração: nos guarde, nos proteja, Senhor, nos livre do mal, nos livre dos saqueadores, dos bandidos, das estradas. Naquele dia, o líder da caravana, não é? Estava tão cansado: Senhor, abençoa, nos livra, nos cubra, amém. Então, aí quando foi de noite, chegaram os bandidos, ladrões, pegou todo mundo de surpresa. Aí eles gritaram: olha, não fiquem com medo, não vamos fazer nada, íamos roubar vocês, mas não vamos fazer, se vocês nos responderem só uma coisa. Aí o líder da caravana disse: sim, o que foi? É porque já por várias noites nós estamos esperando para atacar vocês e roubar vocês. Mas todas as vezes que nos aproximávamos, saímos, quando chegávamos, tinha uma muralha em volta de vocês. E a gente dizia: não tem muralha aqui, que muralha é esta? Era a muralha da oração. Quando eles oravam dizendo: Senhor, nos proteja, nos cerque como Jerusalém, com fogo, com muralhas de fogo. E várias vezes, e nunca conseguimos. Mas hoje os muros estavam lá, mas tinham brechas, e nós entramos por estas brechas. Aí ele diz: é porque todas as noites nós orávamos pedindo proteção. Hoje nós estamos tão cansados que nós balbuciamos uma oração tão preguiçosa e fomos dormir. Então ficaram as brechas. Foi por isso que vocês entraram. Não sei o resto da história, mas ninguém foi roubado, porque o primeiro pedaço do bolo era do Senhor. Aquela noite não foi. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória.